A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também aos amigos do portal DBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 as lições bíblicas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, que traz para nós o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E o comentarista deste segundo trimestre é o pastor Elienay Cabral. Lição 12, com data para dia 18 de junho de 2023, traz para nós o título Criando Filhos Saudáveis. E a nossa leitura diária de quinta-feira se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 2, que vai do versículo 19 ao 23. A família de Jesus volta do Egito para Nazaré. Vamos para a leitura do texto sagrado. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, do versículo 19 ao 23, que nos diz assim: E morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai recuou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Meus amados irmãos, a família de Jesus foi avisado por intermédio de uma divina revelação, conforme os versículos 12 e 22. Nesses dois versículos, meus amados irmãos, nos ensinam que Deus vela por aqueles que Ele ama e Ele é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livrar seus fiéis das mãos dos que lhe querem fazer o mal. E foi assim com a família de Jesus. José estava pensando em voltar para Belém de Judá, mas ele ainda, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, ele recuou, ou seja, ele foi para outro caminho e foi para uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse também, meus amados irmãos, o que fora dito pelos profetas, que Jesus foi chamado de Nazareno. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que quando Deus entra com providência em nossas vidas, Ele desvia a nossa rota, Ele desvia o nosso caminho, Ele desvia os nossos pensamentos, para que nós sejamos livres dos ímpios, dos inimigos que tentam nos destruir, que tentam nos deixar numa situação desagradável. E quando Deus, por intermédio do anjo, disse para que José voltasse, ele automaticamente viu que tinha um rei da dinastia de Herodes que estava ainda reinando lá e que já sabia da história, sabia que Jesus já não estava ali, que os magos foram à procura de Jesus, Jesus não estava mais, quando ele pede para que matasse crianças de 2 anos para baixo. Então tudo isso, meus irmãos, foi um livramento de Deus para a vida, para a família do Jesus Cristo.
E quando Deus nos dá uma revelação divina, quando Ele dá um livramento, que nós pensamos em fazer uma coisa, Deus pede para que nós fazemos outra, Ele está nos guardando, irmãos. Ele está nos dando um livramento. E assim foi com a família de Jesus. Quando estavam no Egito, eles vão para Nazaré. E que nós possamos aprender com esse texto e também com este comentário e também como a família de Jesus. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.